Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Versículo 2: Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4: As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou aonde? A minha boca. E disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amados, eu quero nessa noite trazer essa palavra ao teu coração. Eu creio que muitos aqui já ouviram falar sobre Isaías capítulo 6. É uma visão sobrenatural, é uma visão muito fora daquilo que Isaías estava acostumado a ver. Interessante que o capítulo 6 ele começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Já começa falando da morte do rei, já começa falando o quanto o povo estava limitado, o quanto Isaías estava limitado enquanto o rei estava presente, porque a visão só veio depois da morte do rei Uzias. E quando nós olhamos para esse texto e analisamos o contexto geral aqui, a gente aprende o seguinte: que nós precisamos deixar morrer no nosso coração alguns reis. E quando eu falo isso, não só na figura humana, mas pode ser que o teu coração existem reis, existem reinados que têm roubado a primazia do Senhor na tua vida. Porque você só vai conseguir enxergar Deus como Deus na sua vida quando o teu coração não estiver sendo reinado por nada, nenhum bem material, nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu esposo, nem seu filho, não. Aí a gente para pensar: será que o rei Uzias, ele era um rei ruim? Não. O rei Uzias era um rei segundo o coração de Deus. O rei Uzias era um homem temente a Deus. Ele obedecia a palavra do Senhor. Ele começou a reinar, sabe com quantos anos, igreja? 16 anos de idade. Ele começou a reinar com 16 anos de idade, e ele reinou em toda Jerusalém durante 52 anos da sua vida. Ele foi um rei temente a Deus, obediente à palavra do Senhor. Aí eu olho agora para Isaías. O rei Uzias estava morto. Após a morte do rei, ele fala: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A visão que ele teve foi sobrenatural. Mas eu não quero falar dessa visão. Eu quero falar o que aconteceu após essa visão. E é uma coisa que tem acontecido, talvez recorrente na sua vida. Porque a primeira coisa que aconteceu após ele ter essa visão, ele teve os seus lábios purificados. Nós lemos aqui
no texto falando que ele disse: Senhor, depois dessa visão, ele fala: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Aí veio o serafim com uma tenaz, que é como se fosse uma tesoura, vai lá no altar e pega uma brasa viva e desce na terra e toca onde, Isaías? Na boca. Poderia ter tocado em qualquer parte do corpo dele, mas escolheu tocar onde? Na boca. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Tem muita gente aqui morrendo pela boca. Tem muita gente debaixo de maldição aqui porque um dia uma boca liberou palavra sobre a tua vida. Isaías estava vivendo debaixo de maldição. Isaías está vivendo debaixo de acusação. Isaías está vivendo no meio de um povo de impuros lábios. Quer ver uma coisa? Começa a andar com alguém que fala palavrão. Irmão, você vai falar palavrão direto. Começa a andar no meio de um povo de lábios impuros. Você vai ficar com os teus lábios impuros, mesmo você não querendo, porque você está andando com aquela pessoa, você está convivendo com ela, e é assim. O que está saindo da tua boca lá na tua casa, no teu trabalho, no teu dia a dia? São palavras de fé? Ou são palavras de dúvida? São palavras de morte? E Provérbios fala sobre isso. Provérbio 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. É o que você está falando, querido. Se você está deixando de viver o que Deus tem para a sua vida, se você está deixando de ver aquilo que Isaías viu, é porque as tuas palavras estão impedindo, ou estão impedindo situações da parte de Deus acontecer na sua vida. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui hoje, porque essa história vai mudar. Os teus lábios serão tocados pela brasa viva do altar, e você será renovado em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? No poder do nome do Senhor Jesus. Provérbios 11, 14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há sabedoria, a segurança. Provérbios 19, 20 diz: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejais sábios nos teus dias que estão por vir. Para quem você está recorrendo? A quem você está pedindo conselhos? Entenda o que eu vou dizer aqui. Eu não sou contra psicólogo, não sou contra psiquiatra, mas tem situação espiritual, só se cuida no espiritual, não é no médico. Eu já falei isso e repito aqui para a igreja. Tem gente querendo cuidar da sua vida espiritual no médico, no psicólogo, no psiquiatra. Não vai resolver o teu problema, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Só Jesus pode trazer cura nessa área da tua vida. Talvez a maldição que você recebeu um dia, só Ele pode te livrar, só Ele pode te libertar. Talvez uma palavra, talvez você aceitou coisas na sua inocência, e você está aqui com a tua vida presa, paralisada. Em nome de Jesus, entenda nessa noite o que aconteceu com Isaías. É exatamente o que Deus quer fazer com a sua vida, com a minha vida nesse lugar. Porque depois que ele tocou com aquela brasa viva do altar, você já pensou você pegar uma brasa e tocar nos teus lábios? Fez um churrasquinho, você quer tocar, vai queimar, não vai? Vai queimar, não vai, gente? Mas a brasa viva do altar não é para queimar. Melhor dizendo, é para queimar sim, mas para queimar todo o pecado, para queimar todos os pecados, para trazer restauração. E a gente analisando a vida de Isaías, como eu disse, foi na morte do rei que ele viu o Senhor. O que precisa morrer no teu coração? O que você precisa deixar nesse altar aqui hoje, que está impedindo você de ver o Senhor, de sentir a presença dEle, de estar mais na presença dEle? O que está impedindo você de ter uma vida de oração, uma vida de busca? O que está impedindo você?
Uzias era um rei bom, mas a manifestação de Deus na vida de Isaías foi só depois da sua morte. Isaías, quando você olha, ele foi o profeta mais messiânico do Antigo Testamento. A visão que Isaías teve do Senhor assentado no alto e sublime trono, alguns estudiosos dizem, e quando nós olhamos Isaías, toda a profecia dele sobre Jesus foi exatamente o que aconteceu 700 anos depois. Esse homem estava profetizando 700 anos depois que aconteceu o que ele profetizou. E a visão que ele teve foi de Jesus glorificado, foi de Jesus já ressuscitado. Parece loucura o que eu estou dizendo para você aqui, querido, porque ele começa a falar, ele vem dizendo tudo sobre Jesus. Se você puder em casa, se você puder não, vou deixar um dever de casa para você. Leia em casa o livro de Isaías e você vai entender o que eu estou dizendo. Ele já estava vendo o Senhor ressuscitado, o Senhor glorificado. Quando nós olhamos para as profecias, ele vem falando: será homem de dores, perseguido, humilhado, rejeitado por todos. Ele vem declarando essa profecia que aconteceu 700 anos depois. Deus é tão poderoso que, se Ele quiser, Ele pode abrir os céus e fazer você enxergar situações que vão acontecer centenas de anos depois. Ele pode usar a tua vida para profetizar para a tua geração. Ele pode mostrar para você coisas que ninguém nunca viu na sua vida. Se Ele quiser, Ele pode abrir os céus, Ele pode abrir situações agora para você, para te mostrar o que vai acontecer amanhã, porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. E quando Deus abre os céus, Isaías começa a ver o Senhor assentado no alto sublime trono, foi para dizer: olha só, eu sou o rei dos reis, eu vou vir para essa terra, eu vou morrer, vou ser humilhado, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então deixa registrado aí 700 anos antes, que eu estou me revelando para você, Isaías, após a morte do rei Uzias, porque eu estou fazendo você experimentar coisas sobrenaturais. Quantos desejam experimentar coisas sobrenaturais do Senhor aqui? Levanta a tua mão em nome de Jesus. Eu quero profetizar, se você crê nisso, em nome de Jesus, eu quero profetizar que você vai viver experiências como nunca antes na sua vida. Os teus olhos verão coisas como nunca antes. Você vai viver experiências com a presença de Deus na sua vida como nunca antes você viveu. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar sobre o teu povo, Pai, um povo que está aqui sedento pela tua presença, Senhor. Derrama mais da tua presença, Senhor. Faça com que o teu povo, Senhor, viva experiências como a de Isaías, Senhor. Abre os céus sobre a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, dá um forte aplauso ao Senhor, glorifique o nome dele, em nome de Jesus. Talvez é o que tem faltado para você. Você está aí, não, pastor, porque eu estava para viver um milagre, eu estava para viver uma bênção na minha vida, uma oportunidade, algo que eu sempre sonhei, mas quando eu estava para viver, chegou um amigo do meu lado, falou: rapaz, não vai não, vai dar certo não faz isso não. Olha o poder da palavra. Por isso que diz: tome cuidado, a morte e a vida estão no poder da língua. Para quem gosta de profecia, que está aqui, que está em casa, tome cuidado. A maior profecia, a maior revelação é a palavra de Deus. Vai ler a palavra, irmão, deixa a preguiça de lado. Fala: Senhor, fala comigo na tua palavra. Está aqui, o manual de vida está aqui. Não estou dizendo que não existe profetas nessa geração, existe sim, mas toda profecia vai levar você a buscar a Deus, a se aproximar de Deus. Toda profecia vai levar você a se aproximar de Deus. Toda. Então eu fico muito preocupado com uma geração que está se levantando, onde as pessoas estão chegando aqui debaixo de maldição. Mas a maldição não veio de quem está no mundo, do ímpio, não. Veio de quem está dentro da igreja. Tem um demônio dentro da tua casa, chama alguém aqui para orar. Pelo amor de Deus, irmão. Se a pessoa viu o demônio, por que ela não foi lá e expulsou? Fizeram uma obra de macumbaria contra a tua vida, hein?
chama alguém aqui para orar. Se a mesma pessoa que teve a visão para ver a obra de macumbaria, por que ela não pegou e orou, se ela é tão santa assim? Se ela é tão cheia da visão? O povo é destruído por falta de conhecimento. Toda revelação vindo da parte de Deus vai te aproximar dos propósitos de Deus para a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Então toda palavra que foi liberada sobre a tua vida, e quando se fala uma situação dessa, às vezes a pessoa fica com aquilo na cabeça. Aí ela inicia a sua caminhada com Deus. Ela fala assim: meu Deus, eu estou indo para a igreja e matei um demônio na minha casa. Aí tudo que dá errado na casa, ela fala: meu Deus, tem um demônio aqui, parece que nunca vai embora esse demônio. A Bíblia fala que o Evangelho é poder de Deus, igreja. É poder de Deus. Ele nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Ele te deu autoridade para isso. Basta você entender que os teus lábios precisam ser purificados. O teu coração não pode ter nenhum rei, a não ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Só Ele pode reinar no teu coração. Sabe por que a tua vida está assim? Não é porque Deus quis. Para de culpar a Deus por decisões que você tem tomado, por palavras que você está recebendo, por informações que não condiz com informações do céu para a tua vida. A visão de Isaías, querido, fez ele reconhecer o seu estado atual. Peraí, eu sou pecador, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos estão vendo o rei. Aí diz que o serafim, quando ele voa e toca na boca de Isaías, olha o que aconteceu no versículo 7, na parte B: eis que ela tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o que? Perdoado o teu pecado. Nessa noite existe uma placa grande dizendo para você: pegue o caminho de volta, saia dessa vida de pecado. Eu não sei quantos quilômetros, eu não sei quantos metros você está da morte, porque é isso que o pecado provoca. É isso que o pecado faz com a vida daqueles que estão longe de Deus. Mas existe um retorno, esse retorno se chama Jesus. Volte para Ele hoje. Volte para Ele hoje. Esse reinado, esse pecado que está reinando no teu coração, você pode tomar a decisão hoje e sair daqui, deixando esse pecado no altar do Senhor, matando a tua carne, literalmente, saindo daqui como nova criatura em Cristo Jesus, para viver o novo de Deus para a sua vida, para a sua história. Só depende de você. Isaías, então, ele entendeu. O Senhor olha para ele e fala, eu fico imaginando o Senhor olhando para ele, a visão que ele está tendo. O anjo vai e pega Atenaz e ele fica olhando. Ele fala, para que isso? E Atenaz toca na boca dele. Se é na tua boca, deixa o Senhor tocar com a brasa viva do altar. É nas tuas mãos, deixa o Senhor tocar hoje nas tuas mãos. É na tua mente, você está aprisionado. Você entrou aqui talvez depressivo, à base de remédios para dormir. Em nome de Jesus, permita que aquilo que é espiritual seja resolvido da forma espiritual. Há um Deus nesse lugar que quer te libertar. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim, diz o Senhor, eu vos aliviarei. Ele tem alívio para você nessa noite. Ele quer que você saia daqui sem esse jugo, sem esse peso. Ele já está permitindo você contemplar através da sua palavra. Deixa a bondade de Deus te alcançar nessa noite em nome de Jesus. Quando a brasa viva tocou a boca de Isaías, a tua iniquidade foi tirada. Deixa toda iniquidade ser removida da sua vida hoje.
Pastor, estou tentando, pastor. Eu busco, eu venho no culto, pastor. Ai, Deus fala comigo, glória a Deus, sai daqui renovado, eu sinto a presença dele. Eu choro, eu arrepio. Mas no segundo culto eu já não consigo. Eu venho 2 cultos, 3 cultos, mas quando eu vejo já estou distante de novo. Sabe por quê? Existem iniquidades que estão tentando paralisar você. É como se você desse um passo para frente e 2 para trás. Porque existe uma iniquidade que precisa ser quebrada. Talvez foi de pai para filho, de avô para filho. Alguma iniquidade que está impedindo você de romper na sua vida. Você tem tudo para ser um servo, uma serva do Senhor. Você tem tudo para deixar o dom, o talento que Deus te deu na obra dele, mas você não consegue, você não está criando raízes. Isaías tinha dificuldade de permanecer. Ele fala assim: os meus lábios são impuros. Porque talvez quantas vezes Isaías abriu a boca para reclamar do rei Uzias, para reclamar, quem sabe, da sua esposa, dos seus filhos. Talvez quantas palavras ele liberou no momento de nervosismo. Mas quando ele estava diante do Senhor, ele falou: Senhor, é minha boca. É minha boca que está impedindo, Senhor, que eu possa avançar no teu propósito. E depois que ele foi tocado pela brasa viva do altar, interessante que no versículo 8, depois disto, olha só o que Isaías ouviu: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Para pensar que Deus maravilhoso é esse, que Deus tremendo é esse. Ele toca nos lábios de Isaías, tira a iniquidade, e ele faz uma pergunta: a quem enviarei? A quem enviarei? Se a boca de Isaías, o coração dele estava limpo, não tinha mais reinado, o único rei que tinha ali era Jesus. Jesus pergunta: a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você é tocado pela brasa viva do altar, todas as vezes que você está disposto a permitir o Senhor tocar numa área onde está impedindo você de avançar no Evangelho, todas as vezes que você confessa os seus pecados, o primeiro desejo que o Espírito Santo traz no nosso coração é: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu quero pregar a palavra para aqueles que precisam, eu quero anunciar as boas novas do Evangelho. Eu quero louvar. Se você tem um chamado louvor, eu quero ter o meu chamado restaurado. Se você tem um chamado em missões, se você foi chamado para operar o som, se você foi chamado para filmar, se você foi chamado, seja lá para o que for, você começa a exercer esse chamado na tua vida. Então, em nome de Jesus, deixe no altar hoje, confesse os seus pecados e você vai viver todos os planos de Deus para a tua vida. Se você crê, querido, dá um forte aplauso para Jesus, dá um glória a Deus aí. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Ele declarou: envia-me a mim. Ele declarou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí no versículo 9 o Senhor responde: então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede e vede, mas não percebais. O que o Senhor estava dizendo aqui, que apenas o seu povo iria entender a mensagem na boca do profeta Isaías. Porque o homem natural jamais vai compreender as coisas do Espírito. Você pode estar no culto aqui hoje, você pode estar em casa aí assistindo, mas se você estiver assistindo na tua naturalidade, se você não permitir o Espírito Santo, essa palavra tocar no teu coração, querido, você não vai entender. Vai ser algo confuso. Que negócio é esse? O céu se abriu, o cara viu Jesus assentado, veio um anjo voando e tocou com a brasa viva na boca do cara. Se você enxergar isso com os olhos naturais, você não vai entender o propósito. Mas se você começar a ouvir essa mensagem, se você permitir o Espírito Santo de Deus falar o teu coração, eu creio que tem pessoas aqui que já estão entendendo aquilo que Deus quer de você.
O que você precisa depositar no altar. Pode ser que você paralisou a tua família por causa de uma palavra da tua boca. Pode ser que você está paralisando o teu ministério, o ministério da tua esposa, o ministério dos teus filhos, quem sabe os teus vizinhos não querem servir Jesus por causa da tua vida, por causa da tua boca. Deixa que nessa noite, por causa das tuas atitudes, dos teus comportamentos, você está aqui, você está bem, mas amanhã você está lá fora e está lá, voltando à prática do pecado, voltando aos vícios, que já virou o seu amigo. Tem sido pregado nesse altar aqui, tem sido um evangelho puro, verdadeiro e transformador. Quantos já foram transformados por esse evangelho? Como eu fui transformado por essa palavra? Eu só sei dizer, hoje eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é possível você viver. Você não precisa ser pastor não, queira apenas ser servo. Ou quem sabe Deus tem um chamado pastoral na sua vida e você ainda não entendeu isso. Está aí, impedindo a agir de Deus. Ah, pastor, mas é difícil abandonar esse pecado. Por isso que ele fala assim: vinde a mim, todos cansados e sobrecarregados. Está difícil? Eu vou te ajudar. Está impossível? Vem cá, eu sou o Deus do impossível. Então Deus te chama nessa noite a você depositar no altar dele todo o pecado, todo o reinado que tem escravizado você. E eu creio que a partir desse momento que você deixar esse reinado aqui no altar, esse rei talvez, quem sabe você está idolatrando aí alguém da sua família. Cuidado com isso, irmão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar buscar ao Senhor, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei quantos metros você está da morte através desse pecado, mas eu tenho certeza que tem uma placa dizendo para você: pega o caminho de volta hoje. Deixa Jesus tocar na tua vida. Deixa os teus olhos serem abertos. Há um novo amanhecer preparado para mim e para você, querido. Nós estamos vivendo hoje. Nosso Senhor já está lá no nosso amanhã dizendo: se você tomar essa decisão hoje, você vai ver o que você vai viver para os próximos dias que eu tenho para a sua vida. Em nome de Jesus, se coloque de pé, igreja.